Hoje eu vou te falar como comer de tudo sem prejudicar a sua saúde. Vou te ensinar como fazer isso, né? E aí a gente vai conversar, tirar algumas dúvidas, podem ir perguntando, a gente vai conversando sobre isso. Então, muita gente... Primeiro deixa eu te falar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paula Cury, eu sou chefe de cozinha, gastróloga, facilitadora de vidas na cozinha, eu sou especialista em praticidade na cozinha, eu amo o que eu faço, eu amo facilitar vidas, amo ajudar pessoas, né? E eu ensino mulheres a cozinhar apenas 2 vezes por mês e ter comida para 30 dias. É isso que eu faço, eu amo. Deixa eu abaixar a câmera que tá muito alta. Vamos ver se vai ficar melhor. Ixi, eu tô levantando mais. Deixa eu ver. Me contem aí, tá cortando minha cabeça, tá melhor? E aí? Ficou bom assim? Ó, quem tiver pergunta pode fazer. Bom dia, gente. Sejam todas bem-vindas. Eu falo aqui para as mulheres porque é 99% de quem me acompanha, né? Mas os homens são todos muito bem-vindos. Eu tenho trazido meu marido, né? Então é sempre um prazer ter os maridos aí também ajudando, participando. Homens na cozinha, né? Bom demais. A Giovana falou que tá muito bom. Ah, que bom. Que bom. Então tá ótimo. Então, bora lá falar do que interessa. Vamos lá, que hoje eu vou te ensinar a comer de tudo sem prejudicar a sua saúde. Só tomar uma aguinha aqui de boa, né? A Eleonides está falando. Foi Deus que colocou a Paula na minha vida. Gratidão. Ah, lindeza. Obrigada. Para mim é um prazer poder ajudar, e aí ele faz parte das mulheres que eu tenho ajudado e tem sido uma bênção para mim. Todas as mulheres que chegam e que eu consigo ajudar, para mim é maravilhoso, é um grande prazer. Amo fazer o que eu faço, né? Já facilitei, já transformei a vida de centenas de mulheres e isso para mim é um grande orgulho, porque eu entendo não só como um trabalho, mas muito além disso, como eu sempre falo, né? É de verdade uma missão para mim. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então todo mundo que tá aqui já me ouviu me apresentando, né? E eu sempre brinco que o meu nome é Paula Cury, mas o meu sobrenome é Praticidade, né? Porque eu amo praticidade, eu sempre fui uma pessoa muito prática e trouxe essa praticidade para a cozinha num momento de grande dificuldade para mim. Então eu adoro ensinar, tudo que eu for ensinar vai ser de uma forma prática, vai ser um jeito mais simples, mais fácil, mais leve de fazer, porque é assim que eu entendo que deve ser, é assim que eu vivo a minha vida. Tá? Então, se você quiser uma dica prática, é comigo mesmo, conta comigo, viu? Bom dia, gente, sejam bem-vindas. Então, eu vou te ensinar a maneira correta de você fazer as substituições para deixar suas receitas restritivas. O que é isso, Paula? Se você tem alguma intolerância ao glúten, ou está querendo fazer uma dieta low carb, ou é diabético, qualquer restrição ou tem intolerância à lactose, a gente precisa fazer alteração nas receitas e muitas vezes as pessoas não sabem como eu vou fazer essa alteração. Tem um monte de receita aqui que eu faço a vida inteira, que eu adoro, mas é simplesmente eu chegar lá e trocar elas por elas? Nem sempre. Muitos ingredientes você vai conseguir trocar elas por elas, mas muitos ingredientes não. E é sobre isso que eu vou te falar. Se você não sabe fazer substituições corretas para encaixar aquelas receitas deliciosas que você já fazia antes na sua restrição, é aqui que você vai aprender, tá bom? Quem tiver dúvida pode mandar, deixa eu dar um oizinho aqui, quem tiver dúvida pode mandar e eu vou falando aqui como que eu faço as substituições
como que eu criei, recriei, reeditei, né, e testei milhares e milhares e milhares de receitas nesses últimos 20 anos, né, gente? Porque vamos combinar, desde lá da faculdade de nutrição são 20 anos, né? Aliás, esse ano faz 21, porque eu entrei na faculdade de nutrição em 2000, é coisa pouca. Coisa pouca. E aí foram 4 anos de muito estudo lá, que a gente, ó, traz na bagagem, né? Isso aqui que eu fiz foi puxando a mochila, vocês entenderam? Acho que não, né? Mas então, é puxando a mochila, né? A bagagem. Então, tudo que eu vou te ensinar aqui, eu já ensinei para centenas de mulheres. Tudo aqui tem um sentido. Mas, Paula, o que é diet, o que é light, como que eu transformo minha receita e tal? Vamos começar por isso, né? Muita gente confunde o que é diet, o que é light, não sabe direito. Diet é sempre uma receita que é para algum tipo de dieta. A gente está acostumado a associar diet a receitas sem açúcar, né? A receitas para diabéticos, mas nem sempre é. Ela pode ser diet em sódio, pode ser diet em qualquer outro ingrediente e não necessariamente só em açúcar. A gente já associou que diet é para diabético, mas pode não ser também, tá? Então tem que ficar atento. Se você está comprando algo que tem rótulo escrito diet, leia antes, porque talvez você está comprando achando que não vai ter açúcar e pode ser que não tenha sódio, tá? Então você precisa olhar sempre o rótulo. Tudo que você vai comprar que tem rótulo, leia. Pra mim sempre foi a mesma coisa. Olha aí, meu marido falando que pra ele diet e light sempre foram a mesma coisa e não tem nada a ver, né? Light são preparações que são reduzidas em calorias ou em gorduras. Ela é para quem está querendo emagrecer, ser mais saudável, fazer uma dieta para perder uns quilinhos. Então o light vai ser sempre menos calórico, tá? Se você vê lá, light, é só você olhar se ele é light porque ele tem menos gordura ou porque ele tem menos calorias, tá? Ele tem que ter uma redução de no mínimo 25%, ou das calorias ou da gordura, tá? Então essa é a diferença básica do diet pro light, tá? O diet é para dieta com algum tipo de restrição, ou de açúcar, ou de sódio, ou de qualquer outro ingrediente. E o light é para quem quer emagrecer, que foi reduzido ou em calorias ou em gordura, tá bom? Então, essa é uma diferença básica que muita gente confunde. Se você vê um iogurte light, ele pode ser light e diet, porque para ter essa redução de gordura, pode ser que essa redução de calorias pode ser que reduziram o açúcar, tiraram o açúcar e colocaram algum tipo de adoçante. Isso pode acontecer, sim. Pode ser diet e light ao mesmo tempo, né? Para diabético e para quem quer reduzir as calorias, mas não necessariamente. Ele pode também ser light porque tirou simplesmente a gordura. É igual um requeijão light. Ele pode ser reduzido em gordura, ter menos caloria, ter menos gordura, mas ter amido, por exemplo. E aí, se você tem intolerância, se você quer emagrecer, se você quer uma dieta low carb, aí o amido já não dá, porque a amido é carboidrato. Amido não tem glúten, mas tem carboidrato, tá? Então, acho que hoje vai ficar tudo mais claro aí pra você. Pode ir perguntando, tô vendo só coraçãozinho subindo, lindeza, fico feliz demais. Adoro ver esses coraçõezinhos subindo. E aí, gente, muita gente confunde. Ai, Paula, mas eu não posso comer glúten, tô com intolerância a glúten, então eu não posso nenhum tipo de farinha? Não, não é isso. Tem vários tipos de farinha que você vai poder consumir que não tem glúten. E aveia? A aveia tem glúten? Muita gente pergunta. A aveia não tem glúten, ela tem um outro tipo de proteína que é a avelina, que funciona tipo glúten, mas não é glúten,
Entendeu? Então, se você só não pode o glúten, a aveia tá ok. Só que aí você tem que estar esperto, porque se a aveia foi processada, onde foi processado o trigo, ela pode ter traços de glúten. Gente, é muito complexo, né? Eu entendo. Eu tô tentando facilitar para você, né? Dá para fazer iogurte diet em casa? Dá demais, uai. O iogurte, para ele ser diet, é só você não colocar açúcar, tá? Então você vai fazer a sua preparação, a sua receita de iogurte, e ao invés de você adoçar com açúcar, você vai adoçar com algum tipo de adoçante. Então vamos lá, vou começar falando dos adoçantes. Paula, quais são os adoçantes naturais? Né? Porque todo mundo tem dúvida, tem tanta variedade de adoçante hoje em dia que a gente fica meio perdida, né? Não sabe exatamente qual que é melhor para ser usado. E eu já posso te garantir assim, tem xilitol, tem eritritol, tem estévia, tem frutose, todos esses são naturais. Aí os outros que realmente são aquele veneno, né? Que já vem direto pro cérebro assim, ó, e já dá aquela dor de cabeça. Então, os adoçantes artificiais eu realmente não indico, porque causam vários males, várias doenças, tem comprovação de vários prejuízos que traz para a nossa saúde, inclusive Alzheimer, né? Então é meio complicado. Mas tem opções naturais, como esses que eu acabei de falar: xilitol, estévia, eritritol. O xilitol, particularmente, para mim, é a melhor opção. Por quê? Porque o xilitol, gente, o gostinho dele é bem parecido com o do açúcar. Sabe quando você pega, por exemplo, um abacate? Eu fazia isso na infância, eu adoro. Então você pega o abacate e joga o xilitol por cima e come de colher, parece que você jogou açúcar cristal, né? Porque o xilitol é granuladinho. Então vai parecer um açúcar cristal, mas fica uma delícia, o mesmo gosto, não fica aquele gosto residual, né? Porque existem outros adoçantes que têm gosto residual. O estévia, por exemplo. O estévia, ele deixa gosto residual. O estévia, existem alguns tipos, né, que não deixam esse gosto residual, mas sinceramente, gente, até hoje eu não encontrei esse tipo, porque todos que eu experimentei eu achei que fica muito gosto residual, muito. E ele pode, tanto o estévia, quanto o xilitol, quanto o eritritol, eles podem ser aquecidos, então eles podem ser utilizados em preparações que a gente vai assar um bolo, fazer uma geleia, fazer uma calda, uma compota, todos os tipos de preparação que a gente for aquecer, a gente pode usar esses tipos de adoçante. Espera aí que teve pergunta aqui, eu não consegui responder. Eu optei por usar só o estévia, tá certo? Então, Marlene, tem coisa que não tem assim certo e errado, tem o que vai ser melhor para você. O estévia é um tipo de adoçante natural. Então, se para você tá gostoso, né, você não sente esse gosto residual, se você faz as suas preparações e acha que fica legal, maravilhoso, porque ele é de fato natural. A estévia é uma folha, né? Vem de uma folha. Então, vale a pena você adotar esse adoçante sim, né? É igual, eu tô falando que eu prefiro o xilitol porque me parece mais com açúcar. O eritritol, por exemplo, você consegue fazer até caldinha, né? Aquelas caldinhas carameladas, né? Tipo, para fazer uma sobremesa, igual a gente faz com açúcar, né? Então, eu prefiro, mas uso só nos sucos e café. Ótimo, excelente, sem problemas. Peraí que eu cliquei em alguma coisa aqui e sumi com os comentários. Eu gosto de adoçar com rapadura, pode? Então, a rapadura, ela adoça naturalmente, mas é um tipo de açúcar. É da rapadura que vai haver todo o refinamento até chegar lá naquele açúcar que é um veneno e uma delícia, né? Vamos combinar. Mas a rapadura, ela ainda tem as propriedades da cana, então é legal. Eu também gosto de colocar uma rapadura no café, adoro, mas ela não é diet.
Ela não serve, por exemplo, para quem tem diabetes, tá? Ela não é um tipo de adoçante, ela é um tipo de açúcar. Vem assim, na ordem, eu vou falar aqui a sequência: rapadura, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal e açúcar refinado, tá? Nessa ordem. Então, quanto mais refinada, menos nutrientes e mais mal vai fazer para a saúde, entende? Mas quanto mais perto da rapadura, por exemplo, mais nutrientes vai ter, porque ainda tem lá os nutrientes da cana, tem as vitaminas, então você vai ter uma absorção melhor, você vai ter nutrientes. Agora, quando você pega lá o açúcar branquinho, todo refinadinho, aí já não tem nada, só tem coisa que não presta, só vai prejudicar mesmo, infelizmente, que é uma delícia, né? Vamos combinar. O xilitol eu acho que adoça pouco. Então, muita gente fala isso. Pra mim, eu acho super parecido com açúcar. Até porque em preparações você vai usar a mesma medida. Você vai usar uma xícara. Você faz um bolo hoje e você quer alterar para que ele seja diet. Então você vai usar a mesma proporção, uma xícara de xilitol para uma xícara de açúcar. Mas tem muito do nosso cérebro, né, gente, que ele está condicionado àquele açúcar lá, refinadinho, branquinho, lindo, delicioso, que realmente, infelizmente, não faz bem, né? Então, aquele açúcar refinado, a sensação é que ele adoça mais porque ele está todo refinadinho. O xilitol, ele parece mais com o açúcar cristal, que são os grânulos maiores, né? Então a sensação é que talvez não adoce tanto quanto, mas adoça. E o eritritol é o irmão do xilitol, só que ele tem um poder de adoçar menor. Então pode ser também que você está comprando eritritol achando que é xilitol. Ou se você está comprando industrializado, né, naqueles potes, pode haver mistura de xilitol com eritritol. E aí o poder de adoçar é menor. Porque o eritritol, ele adoça 70%, né? Como se ele adoçasse 70% do que o açúcar adoça. Então, para você colocar eritritol nas suas preparações, você vai ter que usar 30% a mais. Vamos supor que você vai usar 10 colheres de sopa. Vou falar 10 para facilitar a conta aqui, né, gente? Estou ao vivo. Não me faça essa vergonha ao vivo. Então, olha só, 10 colheres de açúcar. Agora, se você vai usar eritritol, aí você vai ter que usar 10 colheres mais 30%, que vai ser mais 3. Então, você vai usar 13 colheres de açúcar, entendeu? Já se for o xilitol, você vai usar elas por elas. 10 colheres de açúcar, 10 colheres de xilitol para 10 colheres de açúcar, tá? Então, igual. O eritritol que tem essa diferença. E já os adoçantes sintéticos, gente, eles têm, nossa, eles adoçam 400 vezes, 500 vezes mais. Então, a proporção tem que ser menor. Mas o stevia também. O stevia adoça até 400 vezes mais do que o açúcar. Então, muitas vezes, quando a gente usa stevia, a gente acha que o gosto ficou péssimo, porque a gente está acostumado a usar açúcar. E aí você quer usar a mesma quantidade e fica insuportável de horroroso, né? Fica aquele gosto, parecendo que você pegou e enfiou açúcar na boca, né? Adoçante na boca puro, porque fica com muito gosto. Então é por isso, o stevia, ele adoça até 400 vezes mais do que o açúcar, tá? Então, se você for usar nas preparações, você precisa diminuir, né, bastante, 4 vezes a proporção para não ficar doce demais. Por exemplo, se na receita do seu bolo você usaria uma xícara de açúcar, se você for usar stevia, você vai usar 1/4 de xícara, entendeu? Essa é a mesma proporção para os adoçantes sintéticos. Aquele forno e fogão, que é uma misturinha, né? Todos os outros adoçantes sintéticos, você pode colocar a proporção de 1/4. Tá? Porque senão vai ficar muito doce. Então você vai fazer seu bolo de cenoura que você já está acostumado a fazer, já fez 1 milhão de vezes e quer preparar
com adoçante, que é que ele seja diet em açúcar, para alguém que tem diabetes. E aí você coloca 1/4 de adoçante, tá? Mas, se você for usar xilitol, 1 xícara de açúcar é igualzinho a 1 xícara de xilitol, tá? O xilitol, acho que é já respondi, deixa eu ver aqui. Show, coraçõezinhos. Uso mascavo. Mascavo é ótimo também. O mascavo, ele mantém uma grande parte das propriedades da cana ainda, né? Como eu estava explicando. Hoje vou fazer o seu tempero funcional, a Gertrudes. Ei, Gertrudes, isso mesmo, faz e me conta, é bom demais. Ai, peraí. Hoje eu vou fazer esse tempero funcional. Gente, eu tô puxando aqui para ver os comentários, aí eu puxo outra janela, só Jesus. Vamos lá que vai dar. Ai, gente, minha cunhada assistindo, lindeza. Seja bem-vinda. Ah, meu sobrinho, oh, gente, que lindeza, hein? Essa live tá muito bem frequentada, só lindezas. Então, gente, e aí é isso que você vai fazer. O que você precisa fazer quando você vai substituir uma receita, né? Uma receita que tem açúcar e você vai substituir por adoçante para torná-la, pode ser por causa da diabetes, né? Porque tem alguém diabético em casa e você não quer que tenha açúcar, e pode ser simplesmente porque você quer cortar ou diminuir o açúcar, né? Eu particularmente, quando eu como muito açúcar, eu tenho muita cólica, muito desconforto abdominal. Então eu amo açúcar. Quem me conhece sabe, amo. Mas podendo tirar o açúcar de algumas preparações, a gente tira, né? Pra que eu vou deixar se eu posso tirar? Então dá pra você alterar a maioria das receitas. Aqui em casa eu faço bolinho de chuva diet. Nossa, Paula, mas deve ficar horrível. Você passa no adoçante? Passo, gente, mas aí eu passo no xilitol, que o xilitol tem um gostinho de açúcar. E aí você faz a misturinha, pega o xilitol, coloca a canela, mistura ali como se fosse açúcar. Se você preferir, você pode até passar no processador para ficar como um açúcar refinado, né? Porque o xilitol é mais granuladinho. Eu faço com ele granulado mesmo e acho que fica uma delícia. Mas aí, se você preferir, pode passar no processador ou naquele manual que a gente usou ontem, né, que puxa a cordinha, ou no processador elétrico ou até no liquidificador, tá? E aí, você vai preparar a massa com o xilitol, ou com estévia, ou com aquele adoçante forno e fogão, com o que você preferir, tá? Você prepara e aí na hora de polvilhar tem que ser o xilitol, porque outro não vai ficar legal. O eritritol, que é o primo do xilitol, né, o irmão do xilitol, ele adoça menos. Então, se você quer que adoce menos, você pode até passar no eritritol misturado com a canela. Mas eu quero o máximo de açúcar, né, de doçura. Então, eu coloco o xilitol. E aí você faz a massa, para a sua massa não ficar tão cara, se você não quiser utilizar o xilitol na massa, aí você usa ou estévia, ou forno de fogão, algum outro tipo de adoçante. Mas para polvilhar por fora, usa o xilitol, que vai ficar parecendo açúcar e fica uma delícia, tá bom? Ei, Bê, você tá joia? Seja bem-vindo! Lindeza! O Bruno tá falando que fica delicioso. O YouTube não tá indo, gente? Deixa eu ver aqui, eu tô com o YouTube aberto aqui. O que aconteceu? Ai, Jesus. Uai, o YouTube pra mim tá aberto aqui, ó. Tem gente lá comentando. Helene, ETT. Tô vendo aqui YouTube, gente. Aqui no Instagram, alguém tá falando que o YouTube não tá funcionando, mas pra mim tá normal, tá? Aqui pra mim tá funcionando, ok. Tô vendo até comentários lá. Só você clicar. Só clicar lá. Paula Cury, tá? youtube.com/Paula
Paula Cury. Então, deixa eu continuar aqui. Peraí, que eu fiz alguma coisa errada. Ai, gente. YouTube tá escuro mesmo. YouTube tá preto? O que eu fiz? Uai, gente, meu marido falou que o YouTube tá escuro mesmo. Será Tá por ao quê? vivo, Tá tudo preto? Mas aqui pra mim tá aparecendo minha foto. Uai, tem gente lá ao vivo, eles estão vendo no escuro? Estão lá vendo tela preta? Uai, gente, vocês são doidos, vocês estão aí no YouTube vendo tela preta? Então eu vou finalizar aqui no YouTube e mais tarde eu faço outro teste, tá? Deixa eu terminar aqui, que né, ninguém merece ficar só parecendo rádio, né? Olá, ouvintes, sejam bem-vindos! Aí depois que eu falei até saiu. Deixa eu fechar aqui o YouTube então, gente, desculpa, ainda tô aprendendo aqui o YouTube. Prometo que eu vou aprender direito, tá? Então vamos voltar aqui. Peraí. Gente, desculpa, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, né? Todo mundo viu, quem foi lá no YouTube tava preto, aqui pra mim tava aparecendo na câmera, eu achei que tava, né, gente? Foi mal, desculpa. Tava lá umas pessoas doidinhas, só me ouvindo, né? Sem me ver, que dó. Então, ó, o stevia, o xilitol, o eritritol e a frutose são os tipos de adoçantes naturais. Todos os outros são artificiais, são aqueles que prejudicam a nossa saúde, né? Ciclamato, aspartame, todos esses realmente são tensos para a nossa saúde. Adoçam pra caramba, né? Mas eu, particularmente, se eu uso algum tipo desses adoçantes artificiais, eu tenho muita dor de cabeça. Então eu já sei e eu nem uso. Eu prefiro o açúcar do que o adoçante artificial. Mas aí a escolha é de cada um. Você que vai saber o que é melhor para você. Ah, Paula, eu não ligo não. Eu uso açúcar ou eu uso adoçante, uso o que tiver ali, pra mim tá de boa. Então ótimo, lindo, maravilhoso. Você não tem restrição alimentar, né? Você pode consumir tanto açúcar quanto adoçante, maravilhoso, tá? Então fica à vontade para fazer suas escolhas. Faça escolhas mais saudáveis, né? Para melhorar a sua saúde, não para prejudicar, né? Então, o que você vai precisar fazer quando você for fazer um bolo? Você vai fazer um bolo que você já está acostumado, mas você quer fazê-lo diet. Então vamos lá. Qual é a dica para pegar uma receita tradicional de bolo e fazer esse bolo na versão diet? Vamos usar aqui a minha receita de bolo de cenoura, tá? A minha receita de bolo de cenoura tradicional, você vai pegar 3 ovos, 2 cenouras, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha, 1 de amido, porque eu gosto de fazer essa mistura de amido com farinha, porque o bolo fica mais fofinho, né? O amido deixa o bolo mais fofinho. Então, 3 ovos, 2 cenouras, 1 xícara de açúcar, 1 de farinha, 1 de amido e fermento. Essa é a tradicional. Agora, se eu quero tornar essa receita diet com um adoçante sintético ou com stevia, se eu for usar stevia, ao invés de 1 xícara de açúcar, eu vou usar 1/4 de xícara de stevia. Se eu for usar xilitol, eu vou usar 1 xícara de xilitol, porque é a mesma coisa da proporção de açúcar. Se eu for usar o eritritol, que adoça 70% menos, eu vou usar 1 xícara e mais 1/4 de xícara de eritritol. Agora, se eu for utilizar aqueles adoçantes sintéticos,
né, ou forno e fogão, eu vou utilizar 2 colheres de sopa de adoçante. Por quê? Porque eles adoçam muito mais, senão vai ficar muito doce. Pode ser que altere a textura do meu bolo? Pode ser. Existem alguns adoçantes que eles têm outros ingredientes além do adoçante. Tem um pouco de algum tipo de amido, então acaba pesando um pouco mais a sua massa. Acontece de você fazer uma receita que a massa é fofinha e aí na hora que você coloca o adoçante fica aquele trem parecendo um batumado, né? Aquele trem assim, socado, parecendo que deu ruim, né? Que você assou no forno frio, né? Alguma coisa assim, mas pode ser por causa do tipo de adoçante que você utilizou. Esses que eu tô falando aqui, nessa proporção que eu tô falando, a sua receita vai ficar legal. Outra coisa, se você quer pegar a sua receita e tirar o glúten, essa receita, por exemplo, de bolo de cenoura, eu vou usá-la como base para tudo aqui, tá? Essa receita de bolo de cenoura, se você quiser deixá-la sem glúten, o que você vai fazer? Eu uso 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de amido de milho. O amido de milho já não tem glúten nenhum, tá? Então eu posso pegar essa 1 xícara de farinha, tirar e trocar por 1 xícara de farinha de arroz, por 1 xícara de farinha de aveia, tá? Por 1 xícara de farinha de coco, 1 xícara de farinha de amêndoa. Então você vai poder fazer essa substituição. E aí você vai usar 1 de amido de milho e 1 de farinha de arroz. Eu posso te garantir, gente, se você fizer essa receita com 1 de amido e 1 de farinha de arroz, a receita vai ficar a mesma coisa. Ela fica fofinha, fica levinha, fica uma delícia, tá? Eu faço essa receita sempre que eu tenho alguma visita que tem restrição, que não pode comer glúten, porque já é uma receita que não tem lactose, né? Ah, ficou faltando 1 xícara de óleo, né? Na hora que eu tava falando dos ingredientes. Então, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 2 cenouras, 1 xícara de farinha de trigo, o tradicional, né? 1 xícara de amido de milho, 1 xícara de açúcar ou do adoçante que você for utilizar, né? Seguindo essas proporções, tá bom? Então, quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Adorando as aulas, obrigada. Quando uso esses adoçantes artificiais, minha cabeça parece que vai estourar. Pois é, a minha também parece que vai estourar. Dói bastante. Qual o melhor adoçante? Tati, então, pra mim, na minha opinião, o melhor é o xilitol. Porque a aparência dele é de açúcar, o sabor pra mim é de açúcar, né? É bem equivalente ao açúcar cristal, né? Mas aí se você quiser, você pode comprar o xilitol e bater no liquidificador, no processador, para ele poder ficar fininho, parecendo um açúcar refinado. Mas aí vai muito de gosto. Tem gente que usa stevia e adora, tem gente que usa frutose e adora, tem gente que usa eritritol, né? Eu prefiro o xilitol, mas aí vai de gosto. Você vai precisar testar para ver qual que é melhor para você, tá? Posso bater um arroz, fazer a farinha? Ah, você pode bater o arroz para fazer a farinha de arroz, pode sim. O arroz cru. Ei, B, que legal ter você aqui. A farinha de arroz deixa o bolo ainda mais leve, na minha opinião. Isso, a farinha de arroz, dependendo da receita, ela dá aquele ressecadinho assim na boca. Eu sou muito chata com textura, né? Então eu sinto aquela massa que fica assim, meio áspera quase, tipo araruta que fica, você sente assim no fundinho. Mas quando você faz essa mistura, por exemplo, né, nesse bolo de cenoura, que eu pego 1 de farinha de arroz e 1 de amido de milho, fica maravilhoso. Vale super a pena. Qual tipo de óleo para o bolo de cenoura? Eu uso, Valdete, óleo de soja mesmo, mas você vai usar o óleo que você tiver em casa, tá? Pode ser de milho, de girassol, canola, o que você preferir, tá?
qual a quantidade de fermento para o bolo de cenoura? 1 colher de sopa. E não sei se vocês sabem, mas a tampa do fermento em pó é a medida de 1 colher de sopa. Então você não precisa nem sujar a colher de sopa. Você pega a tampa do fermento, já mede ali e usa como essa medida, tá? O B tá gostando muito, lindeza. Dou conta não, meu sobrinho, gente, brincando de Instagram. Olha aí que lindeza. Mas então, gente, esses são os adoçantes naturais, tá? E aí tem infinitos outros adoçantes, tem outros tipos para você utilizar. Como eu falei, eu não vou ficar falando dos artificiais porque eu acho que eles acabam prejudicando a saúde. Eu particularmente, né, mas alguém aí falou que a cabeça já dói quando se eu pego um café e coloco adoçante, eu até não acho que fica ruim o paladar não, eu tomo de boa, mas eu tenho dor de cabeça. Então eu já aboli da minha vida, eu prefiro utilizar açúcar se eu não tiver uma rapadura, um mel. Eu adoço café até com mel e eu acho que fica gostoso, mas aí vai de gosto, entende? Não adianta eu falar pra você que você tem que usar tal adoçante se você acha que é horrível ou se é caro pra você, né? Não adianta eu falar, eu posso te falar a minha opinião, mas você vai ter que testar e ver qual que é melhor para o seu paladar, porque tem muita diferença, né, de paladar para paladar. Posso fazer a farinha com arroz parboilizado? Pode sim, pode fazer com integral. Ai meu Deus, abri aqui. Pode fazer, tá, Eli? Sem problemas. Paulo, e as farinhas? Vou correr aqui antes que o Insta me corte. As farinhas, existem as farinhas low carb, e aí tem uma grande diferença. O que é low carb? Low carb é baixo em carboidrato. Elas têm menos carboidrato ou nenhum carboidrato. E isso é para quem está querendo emagrecer, para quem não quer consumir carboidrato. Agora, sem glúten é outra coisa. Pode ser sem glúten e low carb ao mesmo tempo, né? Pode sim, a maioria inclusive né? Não tem problema nisso, mas nem toda farinha sem glúten vai ser low carb. Por exemplo, amido de milho é sem glúten, mas tem carboidrato puro, né? Amido é carboidrato. Então, farinha de arroz é sem glúten, mas é carboidrato puro, tá? Então, a gente precisa saber essa diferença. Qual que é a sua questão? Você não pode glúten, você tem intolerância ao glúten ou você está querendo perder peso, ou os dois juntos? Se for os dois juntos, ok, não tem problema nenhum. Mas aí você precisa que a sua farinha low carb seja também sem glúten, né? Se for por intolerância. Depois faz uma live sobre os tipos de óleos, dizem que o de soja não é bom, parei de usar. Claro, não, eu mesma já falei, o óleo de soja, ele é inflamatório. Na verdade, todos esses óleos, soja, milho, girassol, eles são inflamatórios, tá? O único desses que não é azeite, banha e óleo de coco, tá? Só sobraram esses. Mas nas minhas preparações, nas receitas, eu ainda uso óleo de soja porque é mais barato, porque é mais prático, né? E porque não são preparações que eu faço todos os dias, que eu consumo todos os dias, tá? Então, você vai ter que ver o que se encaixa no seu orçamento, na sua realidade, no que você faz todo dia. Se você come bolo todo dia, aí realmente você vai ter que filtrar os ingredientes que você vai utilizar, tá bom? É verdade que o xilitol solta o intestino? Então, Gina, aí vai de pessoa para pessoa. Quando eu consumo, normal, tá? Mas pode ter gente que solte o intestino por ser um adoçante natural, tá? Ótimo. Então, vamos lá para as farinhas low carb. Quais farinhas low carb eu posso utilizar nas minhas preparações? Por exemplo, eu tenho aquela receita que eu falo que é a torta de tudo, né? Que você vai colocar 5 ovos, uma caixinha de creme de leite, vai temperar
e vai colocar 1 colher de sopa de fermento e 2 colheres de sopa de algum tipo de farinha. Aí você pode fazer com farinha de trigo, que vai ser normal, vai ter carboidrato, vai ter glúten. Você pode fazer com farinha de coco, que aí ela vai ser low carb e sem glúten, tá? Então, você vai alterando de acordo com o que você quer. A farinha de coco é uma farinha excelente, que ela é sem glúten e sem carboidrato, porém, baixa em carboidrato, né? Porém, gente, ela é de coco. Ela tem um saborzinho adocicado, ela altera um pouco o sabor. No caso dessa torta de tudo que eu faço, não tem problema, por quê? Porque você usa 2 colheres de sopa só. É uma torta que a massa é líquida. Você usa só 2 colheres de sopa, então não tem problema, não altera. Eu já até vendi essa torta, eu vendia torta low carb, né, no caso, e eu utilizava a farinha de coco, porque são 2 colherzinhas só, não fica adocicado. Mas você pode utilizar farinha de amêndoa, farinha de amendoim, de casca de maracujá, de semente de abóbora. Gente, hoje em dia tem uma infinidade de farinhas, de substituições, cada dia tem mais, então dá pra você brincar muito. Tem a de banana verde, que dá pra você utilizar nas receitas também, né? Tem não só a farinha, mas tem também a biomassa fresca, que você pode colocar no lugar da farinha também, porque ela vai dar textura. Tem a farinha de castanha de caju, tem várias. Nossa, eu não sabia sobre os óleos. Obrigada, Paula. Menina, infelizmente, óleo é delícia, né? Uma friturinha, vamos combinar que é uma delícia, mas são todos inflamatórios. A fritura por si só, né, gente, já detona a nossa saúde. Então, né? Mas eu não sou a favor daquele terrorismo alimentar, né? Desde 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar na faculdade de nutrição, eu já ficava horrorizada com aqueles nutricionistas que ficam assim, não pode isso, não pode... Aquelas pessoas bitoladas, tem em todo lugar, em todas as áreas, sempre vai ter. Mas eu, particularmente, não sou a favor disso. Eu acho que se a gente conseguir trazer um equilíbrio para a nossa vida, se você come comida de verdade no seu dia a dia, se você consome legumes, frutas, não tem problema de vez em quando você exagerar um pouco no açúcar ou comer uma fritura, desde que isso não seja a sua rotina, não vai prejudicar a sua saúde. Não é assim. Quando a gente fala de alimentos inflamatórios, são altamente prejudiciais para a nossa saúde se aquilo for a nossa rotina. Se aquilo você consumir todos os dias, aí vai dar ruim. Vai dar ruim com certeza. É igual o próprio adoçante, que eu sei que, né, pode causar Alzheimer, traz um monte de prejuízo. Mas eu tenho aqui na minha casa, eventualmente eu posso usar para adoçar um cafezinho. Eu sei que vai me dar uma dorzinha de cabeça, mas, né, se eu quiser adoçar, já sabendo que vai me dar uma dorzinha de cabeça, ok. Isso aí são as escolhas que a gente faz. A gente escolhe todos os dias, gente. Vamos combinar que na hora que você levanta da cama, você escolhe se você vai ter um bom ou um mau dia. Você escolhe se você vai reclamar ou se você vai agradecer. Eu, no dia que eu levanto arrastando, meio corpo mole, na hora que eu chego no banheiro, eu já olho e falo, não, nem vem. Vamos começar um bom dia. Já taco logo um batom vermelho, já falei isso com vocês. Taco logo um batom vermelho, passo a maquiagem mais forte, né, para ficar melhorzinha a cara, para eu me sentir melhor e vão para um dia bom, né? A gente que vai escolher. Então essas escolhas a gente está fazendo o tempo todo, com tudo, com a nossa postura, com a nossa resposta em relação ao que as pessoas fazem. Então vamos escolher, né, sempre o melhor caminho, vamos escolher, mas sem ficar bitolado com isso, tá? Vão ter equilíbrio. Tá? Esse terrorismo alimentar eu acho que só prejudica. A vida inteira, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu sempre fui doida com doce. E eu ficava louca, na TPM principalmente, ia lá e comia uma caixa de bombom ou fazia um brigadeiro e comia tudo. Eu não ficava depois chorando, falando, ai meu Deus, comi agora. Não ficava, não. Ficava feliz da vida, ficava ótima, tava nem aí. E sempre fui mais ou menos o mesmo corpo, nunca fui gorda, já fui mais cheinha, assim, principalmente depois das gravidez, né, normal, mas nunca variei demais o meu corpo. Então eu acho que esse equilíbrio,
esse equilíbrio mesmo, não ficar desesperada, não ficar em pânico com qualquer coisa que a gente vai comer. Sabe? Ficar assim, ai meu Deus, não, isso aqui eu não posso. Aí já você tá em algum lugar, estão te oferecendo uma coisa deliciosa, mas só porque você sabe que tem um adoçante ou que tem um açúcar e você não quer comer açúcar, eu não tenho disso não. Eu sou feliz, sabe? Eu me jogo, eu vou e vivo. E se eu estiver num lugar que só tiver alguma coisa que eu não como porque eu acho que não faz bem, mas é aquilo que tem, eu vou comer e vou ficar feliz e vou agradecer. Então, eu acho que é assim que a gente tem que levar a nossa vida, sem desespero, sabe? O objetivo dessa live é te mostrar as opções que vão melhorar a sua saúde, que vão te ajudar, se você tem restrição, né, que vão te ajudar a alterar suas receitas, mas não fiquem desesperados, tá? Esse terrorismo alimentar eu acho que só prejudica. Adorei saber que existe vários tipos de farinha. Ah, que joia! Adoro demais suas dicas, Paula. Ai, gente, muito obrigada. Eu fico feliz demais de poder ajudar, viu? Então, ó, as farinhas que são low carb, farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de banana verde, farinha de casca de maracujá, farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, todas essas são farinhas low carb. Farinha de linhaça, porém, gente, a farinha de linhaça, dependendo da marca que você for utilizar, experimenta antes, tá? Porque eu já passei muita raiva com farinha de linhaça. Porque ela dá um amargo, sabe? Mas não é um amarguinho assim de levinho, não. É um amargo punk. Então, experimenta antes para você saber se a sua tá legal. Nem sabia de tanta farinha. Então, tem muitas opções. Hoje em dia está se fazendo, cada dia chega uma farinha nova para a gente conhecer, né? Então, vale a pena a gente saber dessas opções que a gente tem, né? Se você quer tornar a sua receita low carb, agora você já sabe todos os tipos de farinha que você vai poder trocar, substituir na sua preparação para torná-la low carb, tá? Ai, Paula, mas e se eu utilizar, a massa vai ficar igualzinha? Não, não vai ficar igualzinha. Por exemplo, se você pegar o bolo de cenoura e colocar 2 xícaras de farinha de amêndoas, não vai ficar fofinho igual. A farinha de amêndoas é uma farinha que pesa um pouco mais, mas é uma farinha deliciosa. Então você vai ter um bolo delicioso. Não vai ser igualzinho. Se você assar os dois, assar um com farinha de trigo e assar um com farinha de amêndoas, você vai ver a diferença. Mas os dois vão te atender perfeitamente, principalmente se você está querendo ter uma vida mais saudável, ir retirando o glúten, retirar o excesso de carboidrato. Então vale a pena você testar. Alguma dessas farinhas low carb a gente consegue fazer em casa para baratear? Então, Tati, na verdade quase todas. A farinha de amêndoas, por exemplo, você pode pegar as amêndoas e bater e fazer. É só amêndoa batida. A de castanha, a mesma coisa, de amendoim, a mesma coisa. As outras, as que ficam mais difíceis de você conseguir fazer em casa, são as farinhas de banana verde, que aí você vai ter que desidratar a banana para poder fazer a farinha. A de casca de maracujá, né, que aí você vai ter que também desidratar para poder fazer a farinha. Mas essas outras, essas de oleaginosas, você consegue fazer. A do coco também, você vai ter que desidratar o coco para fazer a farinha, mas aí você leva no forno, né? O coco é um pouco mais tranquilo do que casca de maracujá e tal. As proporções, Diana, vão ser basicamente as mesmas. 1 xícara de farinha de trigo para 1 xícara de amido de milho, para 1 xícara de farinha de amêndoa, para 1 xícara de farinha de castanha. Basicamente as mesmas, tá? A diferença vai ser, dependendo da sua receita, vamos supor que seja essa que eu falei, que a gente ia usar como base aqui de cenoura, esse do bolo de cenoura. E aí eu uso 2 farinhas, né? Na minha receita tradicional eu já coloco 1 xícara de farinha e 1 xícara de amido de milho. Aí se você for colocar só a farinha de amêndoas, por exemplo, ela tem uma certa umidade.
Então você não precisa colocar 2 xícaras, você pode colocar 1 xícara e 2/3 da outra, tá? Tirar um tiquinho, tira um dedinho ali na segunda xícara, só para não ficar tão úmido, tá? Ai, estourou a luz, tá? Aí você pode fazer assim, diminui um dedinho ali na xícara. Você já fez farinha de casca de maracujá? Tem que pôr no forno? Então, Sandra, eu não fiz, eu nunca fiz a farinha de casca de maracujá, mas provavelmente você precisa desidratar, né, assar esse maracujá, deixá-lo sequinho para depois fazer, porque se você fizer com a casca fresca, vai virar uma pasta, tá? Depois posto umas receitinhas de farinha pra gente. Pode deixar, vou postar. Vou postar, meninas. Então, antes que o Instagram, é muito bom poder ir tirando as dúvidas de vocês, assim, ao vivo, adoro. Podem continuar mandando, pode mandar por direct, que a gente vai trocando essas informações. De repente, sua dúvida vira um post, vira um vídeo, né? Vira um tema de live. Adoro essas sugestões, podem contar comigo. E muito obrigada a todo mundo, viu? Voltou. Então hoje às 18 horas eu vou conversar com a Josi, ela vai contar sobre as mudanças que aconteceram na vida dela e vai ser muito bom. Venham, participem com a gente, venham conversar com a gente que vai ser maravilhoso. Então muito obrigado, comecem a colocar em prática, façam os testes de vocês, vejam qual tipo de adoçante vocês vão preferir. Né? Agora vocês já sabem a diferença do diet, do light, do sem glúten pro low carb, né? Isso é maravilhoso. Quanto mais eu puder ajudar vocês, melhor. Eu adoro fazer isso, tá? Contem comigo, ó. Um super beijo, coloquem em prática, me contem, façam suas receitas e me marquem, porque eu adoro participar disso, tá bom? Beijo e até às 18 horas. Ah, e quem ainda não fez, faça a sua inscrição na Semana do Cardápio Inteligente, que o link tá na minha biografia do Instagram, tá? Na bio do Instagram. É só você clicar na mãozinha que tá assim, tem um link lá, você clica, faça sua inscrição gratuita para a Semana do Cardápio Inteligente, para você começar a fazer essa virada de chave na sua vida e ter tempo de qualidade, tá bom? Super beijo!